Olá, adoradores do povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai falar de um autor que inspirou nada mais, nada menos do que Drácula, do Bram Stoker. E eu já vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem a resenha de Drácula. E esse autor também é precursor das histórias de fantasma. E eu estou falando dele, de Sheridan Le Fanu. E a obra de hoje é nada mais, nada menos do que Carmilla. Esse aqui é um clássico da literatura vampiresca e foi lido no nosso clube Lendo Literatura Clássica, em parceria com a editora Wish. Então, vamos fazer um breve resumo, uma breve análise e falar um pouquinho dessa edição. Então, vem conferir. Fazendo o resumo de Carmilla. Aqui a gente vai acompanhar a Laura, que no início, no primeiro capítulo da narrativa, é uma criança. E ela vê no seu quarto uma mulher lindíssima. E essa mulher, de repente, está associada a uma dor forte no peito dela. E ela não sabe identificar muito bem o que é isso, então ela grita, pede ajuda. Essa mulher desaparece e esse sonho barra realidade persegue a vida de Laura até meados dos 20 anos. Quando Laura tem mais ou menos lá uns 18, 19, 20 anos, não é dito exatamente a idade dela na narrativa, ela está prestes a receber uma amiga que é sobrinha de um general muito amigo de seu pai. Só que, no entanto, essa visita não acontece porque essa menina falece. E aí o general escreve uma carta ao pai de Laura dizendo que está muito triste e que pode ter um motivo sobrenatural por detrás da morte de sua adorável sobrinha. O pai dela acha que a dor da perda da menina é tão forte que o general meio que enlouquece. E nesse mesmo dia, um pouco mais tarde, sob a luz da lua, surge uma carruagem no horizonte. E essa carruagem vem desenfreada e então sofre um acidente. Laura e o pai e a empregada estavam próximos e vão tentar acudir essas pessoas. E lá encontram uma mulher muito bonita e a sua filha, bem como a sua empregada. E então, essa mulher, desesperada, muito apressada, pede ao pai de Laura que cuide de sua filha. Ela não pode dar nenhuma informação para essa família a respeito de quem é a menina e o que ela vai fazer. Por conta disso, ela pede que ele tenha paciência, que depois vai explicar. Então, de repente, Laura se vê com uma companhia, uma jovem muito parecida com aquela mesma mulher que apareceu no seu quarto na infância. E esse é um breve resumo do início de Carmilla. Fazendo a análise de Carmilla. Bom, antes de começar a fazer análise histórica, fazer análise do texto e tudo mais, eu quero deixar destacado que em algum momento aqui, quando eu for falar de mitologia egípcia e também o período da expansão napoleônica, eu vou entrar com uma teoria minha a respeito do vampirismo presente em Carmilla. E isso eu estou deixando destacado porque você não vai encontrar isso em nenhum lugar, muito provavelmente, ao menos até onde eu vi, ninguém falou sobre isso. Mas como eu passei por muito tempo no meu mestrado estudando mitologia egípcia, e eu estudei bastante sobre o vampirismo, entre outras coisas, por curiosidade própria, então acaba que eu criei essa teoria quando eu penso em Carmilla. Isso não significa que é uma realidade, e eu vou deixar pontuado quando começar a falar a respeito disso. Mas, agora, eu quero entrar em alguns pontos antes de começar a falar sobre Carmilla em si, numa análise. O primeiro ponto que eu quero destacar é a relação do Sheridan Le Fanu com o Bram Stoker. Eles trabalharam no mesmo jornal e é por isso que o Bram Stoker teve acesso a Carmilla e Drácula só se tornou o que é graças ao Sheridan Le Fanu e Carmilla. Só que existe uma diferença de concepção de Carmilla e de Drácula, até porque o Drácula ele vai ganhar muito sucesso por causa da cinematografia e não por causa do texto em si, e ele vai acabar ficando muito mais famoso do que esse texto. Inclusive, muita gente acredita que Carmilla é a primeira história de vampira e tá esquecendo várias outras vampiras dentro da literatura e histórias como, por exemplo, Christabel. E, não menos importante, as personagens antigas das mitologias e tudo mais, que também estão associadas a essa relação com o vampirismo. E eu não tô falando só de Lilith, eu não tô falando só de Kali, mas eu tô falando de diversas outras divindades e criaturas que permeiam o imaginário. Mas eu já vou entrar nisso também. Bom, Carmilla foi publicado num folhetim. E vocês podem perceber que Carmilla é muito curto. E eu vivo falando pra vocês que a gente tem obras de folhetim aqui como Três Mosqueteiros, David Copperfield, Conde de Monte Cristo, que são gigantescas porque eram publicadas em folhetim. E até mesmo Ana Karenina. Diferente dos outros, que são romances históricos, são romances voltados para a própria cultura, aqui Carmilla, na verdade, vai falar sobre a subversão da cultura. Ela foi publicada na The Dark Bloom e acabou não tendo tanto sucesso, da mesma forma que eu já tinha falado, que acontece com Drácula. Então essa aqui é a pequena história aqui por detrás do texto de Carmilla. E eu também quero lembrar que o Sheridan Le Fanu era um cara que estudava ocultismo. E ele estudou muito sobre a cultura vampírica. Ele, inclusive, estudou Comet
E isso é perceptível dentro dos textos dele, até porque ele vai falar sobre o vampiro com a questão da lápide do suicida. Ele estudou as culturas antigas e tudo mais. Mas eu já vou entrar de novo nisso com vocês. Mas antes de começar a entrar no contexto do vampirismo, eu quero falar sobre dois contextos históricos que eu acho muito importantes para destacar. O primeiro contexto histórico é que naquele período ali, no início do século XIX, a gente estava tendo uma coisa chamada expansões napoleônicas. O Napoleão ele começou a procurar alguns lugares, inclusive o Egito. E aí começou um período, e posso citar, por exemplo, o Gautier, porque o Gautier tem esse período da egiptomania. O Egito, ele acaba ganhando muito destaque pelo seu misticismo, pela sua aura fantástica, e por conta disso, muitos escritores, como por exemplo Edgar Allan Poe, vão utilizar alguns aspectos do Egito. Aliás, a maluquice, a bizarrice da egiptomania vai a extremos, como por exemplo o fato deles usarem pó de múmia como afrodisíaco. Eu não tô zoando. O que acaba acontecendo nesse processo da egiptomania? Muitos escritores começam a utilizar e beber da fonte do Egito quando vão falar sobre histórias de sobrenaturais, essas narrativas fantásticas. Até Machado de Assis, se eu não me engano, também faz parte desse meio de que começa a ficar empolgado com essas narrativas. Então, o que acaba acontecendo é que a gente vai ter muitos estudos por parte do Sheridan Le Fanu e por outras pessoas daquela época a respeito dessa questão do vampirismo, dessas criaturas sobrenaturais no geral. Então, isso pode acabar entrando sim aqui em Carmilla. E aí eu vou trazer minha teoria para vocês, porque eu acho que agora é o momento certo para contextualizar. Não sei se vocês conhecem a deusa Bastet ou a deusa Sekhmet. A deusa Sekhmet é a deusa leoa, que seria essa representação da guerra muito violenta e seria uma das filhas ali de Ra. Só que, o que acontece? Ra, ele se torna um faraó. Ele é o primeiro dos faraós e a população, quando ele vai ficando mais velho, começa a zombar dele. Inclusive, era normal no Egito você ter alguns processos, como por exemplo essa coisa de virar o santo que a gente tem, para castigar o deus. Então, eles têm alguns processos meio profanos ali dentro do sagrado. Então, o que acaba acontecendo é que o Ra, ele começa a perder o seu poder político, Sekhmet, ela começa a ficar meio bolada, meio irritada, e ela começa a matar todo mundo, é muito sedenta por sangue. E aí, olha que interessante, o Ra oferece a Sekhmet para tentar acalmá-la sangue. E ela acredita que aquilo é sangue, então ela vai beber com muita vontade. Lembrando que ela é uma deusa metade humana, metade leoa. E então ela bebe, mas na verdade era vinho, cerveja, depende da fonte. E então ela acaba se tornando a Bastet, que é essa divindade mais controlada, que é a leoa que se transforma em gato. E veja só, Carmilla se transforma em gato. A gente tem uma deusa no Egito que bebia sangue, era sedenta por sangue, que tinha a forma antroposomorfizada de gato. É interessante, né? Então eu acho que, como a gente tem esse período muito forte do ocultismo, esse período muito forte da egiptomania, não só na França, aqui, por causa das expansões napoleônicas, mas também da Inglaterra, inclusive vale destacar dos saques contínuos que esses dois países fizeram no Egito, eu acho que é muito válido que Sheridan Le Fanu bebeu da fonte da mitologia egípcia, inclusive da Bastet e da Sekhmet, para criar, de fato, essa personificação de gato em Carmilla. Claro que isso é teoria minha, isso não quer dizer que é uma verdade. Aí eu vou poder explicar um pouquinho mais pra frente por que eu acho muito interessante da Carmilla se transformando em gato. Não só pela questão da sensualidade, mas por outras questões também. Mas, antes de continuar Carmilla, eu também quero trazer um outro contexto histórico e até mesmo antes de falar do vampirismo, que é ali aquela parte da Áustria, do leste europeu, onde tem, por exemplo, a figura da Strigoi, que, por exemplo, você pode encontrar até mais informações e um título realmente falando sobre uma Strigoi, que seria o romance publicado pelo Mircea Eliade, chamado Senhorita Cristina. Também eu quero falar sobre a Condessa Sangrenta. Eu acho que eu tenho bastante coisa pra falar aqui hoje. O ponto histórico que eu quero comentar aqui é que havia, tipo, um afastamento cultural ali do leste europeu com a Europa em si. E esse afastamento, ele acaba meio que caindo por terra quando a Casa dos Habsburgo, que é a mesma casa de Ana de Áustria, veja só que interessante, que aparece lá no Dumas, e inclusive o Richelieu, que é esse personagem histórico que aparece nos Três Mosqueteiros, odeia. Essa casinha, ela acaba se aproximando ali da elite cultural, e eu tô falando da França mesmo, da Espanha, etc. Então, há uma aproximação desse leste europeu, muito sobrenatural, longe, por exemplo, do período iluminista, que surge também ali no século XIX na França. Então, começa-se a entremear essa questão do científico e essa questão do sobrenatural ali do leste europeu, porque a Casa de Habsburgo vai trazer essa aproximação. Então, essa aproximação histórica vai se somar a uma coisa que estava acontecendo muito fortemente na época. Epidemias, doenças, principalmente a tuberculose. Então, as pessoas achavam que essas diversas mortes ocasionadas sem uma explicação
eram, na verdade, um processo de uma criatura das sombras, ou seja, por eles não conseguirem entender e ter uma explicação para aquele fenômeno, eles resolveram acreditar que era uma criatura das sombras que saía matando todo mundo. E aí, o que acaba acontecendo é que você vai ter muitos túmulos sendo revirados, túmulos de pessoas com tuberculose e principalmente suicidas, porque os suicidas eles não poderiam ser enterrados em solo sagrado, então eles acabavam sendo enterrados de fora e esse pessoal achava que os suicidas iam levantar como vampiros e iam atrás das outras pessoas. Inclusive essa explicação de Carmila ser Carmila aqui, a vampira. Mas então, quem é essa figura do vampiro, assustadora, etc e tal? O vampiro em si, ele surge na antiguidade, mas não com a roupagem que a gente vai ter aqui em Carmila. A gente tem entrevista com o vampiro, que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês também, ou de Drácula. Na verdade, a ideia do vampiro, ela é universal, só que ela não tem esse nome, não tem essa roupagem aqui que a gente encontra. O vampiro, ele aparece como o bugaçal na Coreia, ele aparece como a lâmia na mitologia grega, ele aparece como a samboçã na África, como o baital na Índia, ele aparece em diferentes lugares com diferentes performances. O que é em comum nele? A imortalidade e a sede pelo sangue humano. E a gente também vai ter as representações sacras e religiosas no quesito de divindades. Por exemplo, a gente tem a Kali, que é uma deusa muito sanguinária da mitologia hindu, e não menos importante, a gente tem a Lilith, que seria a mãe dos demônios, barra mãe dos vampiros, que é essa figura que é a primeira esposa de Adão e é corrompidíssima e toda errada, porque mulher é sempre errada. E aí a gente tem essas figuras femininas, como a Lâmia, a Kali, a Lilith, sendo representações de vampiras, porque a mulher era sempre um demônio. Já sabe que mulher é toda demoniada nos textos da antiguidade, né? Só que, o que acontece? Essa figura ela vai ganhar uma roupagem muito interessante quando a gente vai conhecer no folclore romeno as strigoi, que são essas figuras aqui de uma mulher que bebe sangue, é imortal e etc e tal. E tem toda uma roupagem muito similar a Carmila. Então, a base principal dessa vampira aqui, que aparece também com Isabel, seria mais essas strigoi. E isso somado, claro, a esse contexto histórico, até porque vampir pode vir de dampir, que pode vir do húngaro, e ali está associado à questão da bruxa. Mas, é claro, isso aí são teorias etimológicas. Então, a gente tem muita coisa interessante quando a gente está falando dessa figura do vampiro. E para não me estender muito, porque eu acho que eu já me estendi bastante, porque eu trouxe do Egito, eu trouxe da Grécia, entre outros lugares, e ainda estou destacando aqui para vocês que essa formação de vampiro aqui é moderna e ela surge nesse momento de muita tensão e muito medo dessa população que não sabe questões científicas e acredita que essas criaturas, essas pessoas estão levantando da Terra ali naquele período, meados do século 17, 18, mais ou menos. Então o vampiro, ele acaba aparecendo como uma figura sobrenatural que é uma explicação como uma praga, que é a explicação como uma epidemia, como aparece, por exemplo, a entrevista com o vampiro, e acaba aparecendo aqui também, porque a gente também vai encontrar essa noção, só que, claro, as pessoas aqui no leste europeu, aqui na Áustria, elas são muito mais inteligentes. Elas sabem que isso aqui tudo tem dedinho podre de um vampiro. Então, é por isso que aqui a gente tem essa performance aqui na narrativa, em que você tem duas figuras patriarcais, que é o cientista na representação do pai de Laura, e o general, que é na representação do tio da menina que faleceu, que é um militar, como figuras patriarcais para inibir essa liberdade sexual, essa sensualidade, essa sexualidade presente na figura da vampira Carmila, que quebra os estereótipos da época. Eu ia contar sobre uma figura histórica que eu acho que também pode ser uma base de Carmila. E isso é uma coisa que alguns estudiosos levantam, porque existiu uma personagem histórica chamada Condessa Sangrenta. Vale lembrar que a Carmila é uma condessa. E essa condessa se chamava Elizabeth Bathory Exeter. E o que acontece? Ela, além de bissexual, porque ela já foi casada e depois ela teve um relacionamento homoafetivo, ela, de acordo com a historiografia, matou 600 mulheres e se banhava no sangue delas para manter a sua juventude. Além de outras coisas que ela teria feito e cometido na época. Então, Carmila pode muito bem ser baseado nessa figura histórica também. E também vale lembrar que os morcegos, não aqui, porque Carmila ela se transforma em gata e eu acho que está associada à mitologia egípcia, mas os morcegos lá do Drácula, esse controle em relação a animais, seria uma descoberta do século XVI, se eu não me engano, dos espanhóis, quando eles começaram a conhecer os morcegos que a gente tem aqui na América. Então eles achavam que essas figuras que tomavam sangue de animais, que seriam esses morceguinhos que a gente tem por aqui, inclusive são os maiores distribuidores de raiva que a gente tem, eles seriam meio que os pets, barra seriam os vampiros, barra seriam
controlados pelos vampiros. É umas teorias muito engraçadas da antiguidade que aparecem em vários textos e é muito divertido de ler. Embora eu fique muito surpresa com essa criatividade, mas essa criatividade ela é muito coerente porque os mitos, as lendas, o folclore, eles surgem como tentativas de explicar acontecimentos que não tinham explicação. Então é muito interessante a gente ver a construção do vampiro nessa época, porque a gente tem dois pontos, o sobrenatural ali no leste europeu e principalmente das pessoas mais humildes que não tinham acesso à educação, e do outro lado os cientistas, os escritores, toda essa galera que tinha conhecimento científico suficiente, até porque frequentaram a faculdade e tudo mais, e se aproveitavam dessas narrativas para criar histórias como, por exemplo, Carmila. Então eu acho muito legal essa dicotomia dentro desse período histórico. Agora sim a gente pode começar a falar a respeito do texto Carmila. Primeiro que isso aqui é uma novela, não um romance, porque ele é muito curto e ele tem uma história muito linear. A segunda coisa que eu quero comentar é que é um relato, é uma carta, na verdade, dirigida da Laura para uma outra mulher do meio urbano. Então aqui a gente vai ter um confronto entre o rural e o urbano, exatamente esse confronto entre o cientificismo e o sobrenatural dentro da narrativa e fora dela, porque era uma coisa que acontecia na época. E isso é muito divertido quando a gente está aqui encarando Carmila. Não menos importante, a gente vai ter aqui uma supressão do patriarcado, até porque a gente vai ter a Laura como aquela que é bela, recatada e do lar, bem a esposa do Michel Temer, e ao mesmo tempo a gente vai ter a Carmila, que é a representação da femme fatale, ou seja, aquela personagem bela, maravilhosa, que consegue seduzir todos, tanto homens quanto mulheres. Então a gente vai ter esse contraponto entre essas duas personagens. Inclusive vi alguns textos falando sobre a questão do Apolíneo e do Dionisíaco, e para quem não sabe, o Apolíneo seria aquilo da esfera do calmo, do tranquilo, do bom, enquanto o Dionisíaco seria daquilo do selvagem, né? E seria o civilizado versus o selvagem. Então Carmila seria a representação dessa selvageria da sexualidade, enquanto Laura seria o contraponto do recato. E então Carmila influenciaria Laura a tentar fugir dessas amarras do patriarcado. E é muito legal que quando Carmila aparece, o pai perde a sua posição dentro do texto. E isso é uma coisa muito, muito interessante da gente observar. Não menos interessante, é importante lembrar que esse é um texto gótico. Como eu já cheguei a comentar pra vocês, se eu não me engano, na resenha de Entrevista com o Vampiro, a gente vai ter a representação do gótico. E o gótico ele vai aparecer aqui também. Lembrando que o gótico vem dos godos, que são aqueles que acabaram com o Império Romano, e por isso os renascentistas começam a zoar tudo aquilo que é gótico como se fosse algo das trevas, que foge da ciência, que foge da luz. Então o gótico seria aquilo voltado das trevas em contraponto com a luz e fugindo do científico voltado para o sobrenatural. Então aqui a gente tem uma estética gótica. E quando a gente entra na estética gótica, a gente tem que lembrar que os cenários são muito importantes. O quadro é muito importante, a tapeçaria é muito importante, a casa, as cloths é muito importante. Todos os cenários e todas as representações de objetos são importantes e dão contextualização da narrativa. O encarceramento no quarto de Carmila, o medo debaixo da cama de Laura, tudo isso vai trazer uma representação dentro do texto. Então você tem que ficar muito atento a esses pequenos detalhes do texto, porque eles vão estar te dizendo alguma coisa. Como eu também falei na resenha de Entrevista com o Vampiro pra vocês, aqui a gente vai ter a Carmila sendo a representação da sexualidade, fugindo de todos os estereótipos sociais. E quando ela faz isso, ela tá subvertendo os padrões dessa sociedade. E é interessante porque a Laura é um tipo de menina que vive no isolamento. E no isolamento ideológico por parte do pai, no isolamento das relações. Então ela é uma menina isolada, por isso que ela é tão recatada. E ela é o exemplo perfeito aqui para Carmila influenciar. Também vale lembrar aqui que a Laura e o pai dela não são dali da região da Áustria, eles são ingleses que moram nessa região da Áustria. Então a gente tem aqui eles como os estrangeiros, que é muito interessante, mas são os estrangeiros iluminados, ou seja, aqueles que têm um conhecimento científico. E o pai da Laura sempre vai buscar a racionalidade para fugir do sobrenatural. E vai julgar todo mundo que faça ali parte desse meio de acreditar no sobrenatural. Então é interessante porque eles são da esfera do iluminado, do iluminismo, e eles vão pouco a pouco sendo influenciados e jogados nessa esfera do sobrenatural até o ponto de acreditar nela. Então o Le Fanu faz isso de um jeito muito bem amarrado. E ainda focando nessa questão do inglês, que é a representação aqui do pai da Laura e da Laura, vale lembrar também que a Laura é a representação, por exemplo, da Rainha Vitória. A Rainha Vitória era conhecida como uma figura religiosa, como uma figura pacata e etc e tal, e esse era o ideal de mulher na época. Essa mulher que, além de religiosa, ela também era posse do homem. E a Laura aqui é muito ligada ao pai, é como uma posse mesmo do pai. E o pai controla todas as ações narrativas ali, entre aspas, da Laura, quando não está contracenando com Carmila.
E a Laura, ela acaba sendo essa vítima inocente da narrativa que não sabe se sente desejo ou repulsa por aquilo que Carmila tá apresentando para ela. Então, Laura é a representação da mulher no período vitoriano, enquanto Carmila aqui tá tentando mudar essa proposta dela. Inclusive o final, que eu gosto muito, eu não vou dizer mais ou menos o que acontece, mas a gente tem 2 pontos aqui importantes. A vitória do patriarcado pelo cientista e pelo militar, mas ao mesmo tempo essa vitória não é completa. Até porque a Laura tá narrando esses fatos para uma outra mulher e dizendo que ela sentia repulsa e desejo ao mesmo tempo. Calma que isso acontece no meio do texto, não é um spoiler muito grande, mas isso é importante pra gente entender que, diferente de Christabel, que a crítica, ela não avança em Carmila, ela avança sim. Outra coisa que a gente pode comentar aqui é também a questão da tripartição. A gente tem 3 anagramas de Carmila, que é Carmila, Milarca e Micarla. Esses 3 anagramas, embora 2 desses nomes sejam muito feios, a gente vai ter uma percepção muito interessante. Primeiro que, quando Carmila chega, ela chega com a mãe, com a empregada, que é uma mulher negra, e a própria Carmila. Ao mesmo tempo, ela tem 3 anagramas, e a gente sabe que a Hecate e a divindade tripartida da mãe, da virgem e da velha podem estar muito bem associadas aqui, porque a força do feminino também. Até porque o 3 é um dos números que representam a perfeição. Assim, aqui, quando a gente tem essa finalização da narrativa, a gente tem uma finalização principalmente simbólica. Mas, pra não dar muito spoiler sobre isso, outra coisa que é muito importante de comentar, ainda associando, por exemplo, a Condessa Sangrenta e também associando aqui a posição social de Carmila, porque ela é uma nobre, ela é uma condessa, vale lembrar que o vampiro, ele tá sempre associado como figura ao nobre. Camille, por que o vampiro está associado ao nobre? Quando na historiografia ou quando na literatura você não viu o nobre explorando um jovem trabalhador, um jovem camponês? Durante toda a literatura, inclusive Tolstói vai falar isso com a gente em Ana Karenina, que eu vou deixar aqui nos cards. Basicamente, a gente vai ter os nobres explorando um bando de gente. Explorando até que essas pessoas morram de tanto trabalhar. E não é à toa que a gente tem a representação aqui de Carmila como uma figura que odeia o camponês, que odeia tudo do que é pobre. Porque Carmila é uma aristocrata por excelência, como o vampiro. O vampiro, ele sempre quer o melhor, ele sempre quer o prazer, usa e abusa dos outros. Vai me dizer que são a representação perfeita de um nobre. Pra encerrar essa resenha, eu quero deixar destacado pra vocês que esse aqui é um título que eu gosto muito. Eu acho que o Sheridan Le Fanu, até porque ele perdeu a mãe, ele perdeu a esposa e ele ficou muito tempo sem escrever, ele reconhecia essa potência do feminino e como esse feminino provavelmente fez muita falta pra ele. E eu acho que isso é representado em Carmila de uma forma muito estupenda e mostra que a Carmila, como personagem transgressora e personagem que não vai ter um final agradável, e eu acho que isso nem é um spoiler muito grande, até porque não é sobre isso a narrativa, aqui a gente vai ter principalmente que a mulher, ela vai se subverter pouco a pouco. Mesmo que o homem tente esmagá-la, mesmo que o patriarcado com força venha em cima dela, ela ainda vai continuar resistindo, ao ponto e até o momento dela ter a sua liberdade. Isso vai acontecer lá no período da Anne Rice, quando ela tá trazendo a entrevista com o vampiro. Como eu também gosto de ver em Drácula a Mina sendo a personagem mais inteligente entre todos os caras que aparecem. Eu gosto muito dessa dualidade da narrativa, eu gosto muito do que Carmila representa. Essa aqui pode não ser a primeira vampira, mas é a mais subversiva de todas. Agora eu quero falar um pouquinho dessa edição da Wish, mas antes de começar a falar dessa edição da Wish, aqui a gente também tem um texto que nessa pequena história a gente vai acompanhar um magistrado que tem que dar uma sentença ali e ele acaba numa arapuca. E esse magistrado recorre aos seus artifícios como juiz e faz o que ele quer. E então ele vai ser julgado por isso. E aqui o Le Fanu, ele vai trazer uma crítica a essa questão do abuso de poder. E eu acho que esse conto vale muito a pena. Mas agora sim, vamos falar dessa edição aqui de Carmila, cedida pela Wish, mas ela em parceria com o selo Clepsydra. E é uma edição espetacular. Não só pela capa, com as artes da Carolina Murta, não só aqui no início, mas dentro do texto. Essa edição de Camila vai trazer um texto do Carlos Primati. Eu gosto muito desse texto, mas ele é muito mais voltado para cinematografia, as representações da vampira na cultura pop, e eu acho que ela podia ser mais focada na questão do vampirismo. Outra coisa também que tem nessa edição é esse conto extra que eu não tinha lido do Le Fanu, mas eu já conhecia a Carmila e eu gostei muito da tradução. Eu acho que ela é uma tradução muito limpa e as notas de rodapé ajudam muito para quem tá se contextualizando ali dentro dessa história vampiresca e dentro desses detalhes do texto. Inclusive tem citações, por exemplo, do Comet, que é esse personagem histórico que fez um tratado sobre espíritos malignos e vampirismo. Então eu acho que essa aqui é uma edição que vale muito a pena. Ela tem pintura trilateral, como vocês podem ver, em vermelho, que combina bastante. E ela tem essa capa preta. Ela não é uma edição grande, como vocês podem ver. Ela é uma edição mini. Então, se você conhece o livrinho das Fábulas Budistas, é mais ou menos desse tamanho.
E aqui dentro você tem uma contracapa com uma arte linda e ele vem com esse marcador. Entre outras recompensas que vieram porque eu apoiei, claro, foi um presente de aniversário na verdade, eu apoiei essa edição aqui, tanto de Carmila, quanto, por exemplo, de A Morta Apaixonada. Lembrando que o Gautier também teve seu período de egiptomania. Então essas aqui são edições que combinam na estante, como vocês podem ver, e elas ficam uma gracinha! Como todos os livros da Wish ficam na sua estante. Então vocês podem lá correr, conferir. E aqui embaixo eu vou deixar o link do site da Wish, porque vai valer mais a pena comprar lá do que comprar na Amazon. Mas você pode comprar na Amazon também, se quiser. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. E compartilhar com seus amigos. Você pode comentar aqui se você já leu Carmila, se você já leu Gautier, ou se você gostou desse vídeo, se você conhecia essas ideias de vampiro e muito mais. Você também pode comprar este volume ou este volume na Amazon ou também no site da Wish. Eu vou deixar tudo aqui embaixo, inclusive o cupom de desconto que a gente tem na Wish, porque vocês ganham esse descontinho maroto pela parceria. A gente tem nosso podcast, o QG Citei. A gente também tem o gctinteiro.com.br e lá você tem os textos na íntegra e com mais informações, às vezes, até do que eu coloco aqui no YouTube. Você também pode seguir a gente nas nossas redes sociais, @Grupo Caneta de Inteiro, e lá você pode me chamar para fazer parte do Lendo Literatura Clássica, ou, por exemplo, na Twitch, quando a gente faz live por lá, também é @Grupo Caneta de Inteiro. Você pode apoiar o Caneta. No Catarse a gente tem algumas recompensas específicas, como leituras coletivas. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E qualquer dúvida, deixe nos comentários. Até a próxima. Tchau, tchau!